Boa noite, estamos aqui para mais uma edição do programa Um Bate-Papo Entre Amigas, o podcast online, aqui no nosso canal no YouTube. É um grande prazer receber todas vocês. Vou encaminhar aqui a live nos grupos de WhatsApp. Boa noite para quem está entrando, meninas, tudo bem? Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Podem colocar aqui no chat, por favor. Boa noite, meninas. Rosani, tudo bem? Sandra Yumi já chegou. Ellen, boa noite, amiga. Tudo bem? Quanto tempo, amiga? Ai, que bom vocês aqui. Que bom. Eu estou colocando só lá no grupo o link da nossa live para que as meninas venham para cá. Pronto, já coloquei lá. Hoje a Rosane veio, né, amiga? Hoje deu certo, né? Tá, então deixa eu ver aqui os comentários se vocês estão me vendo e ouvindo. Vamos ver se está todo mundo me vendo e me ouvindo aqui. Sim, som e imagem ótimos. Que bom. Lili, tudo bem? Saudade. Olha quem está aqui, Lili, a Ellen. A outra Ellen, né? Porque a Ellen de Minas sempre tem vindo aqui para as lives no YouTube, mas a nossa Ellen Ataíde, Lili, a nossa amiga querida, é a primeira vez. Que coisa boa, a Ellen aqui no nosso canal, amiga. Estamos felizes, viu? Estamos muito felizes aqui com esse movimento no YouTube. Conseguiu aparecer, né? Olha aí. Tantas amigas queridas. Vamos encaminhar a live para as amigas. Vamos já dar o joinha aqui para que mais pessoas venham para cá. Eu já coloquei o link da live no nosso grupo de WhatsApp. Mas vocês encaminhando para as outras amigas é melhor ainda, porque a gente tem uma missão no YouTube. Nós temos uma missão que é todas nós crescermos juntas. Ah, a outra Ellen chegou, ó, aqui também, ó, sua xará, amiga. A Ellen, de Minas, chegou aqui. Falei de você agora, amiga. Miriam está aqui também. Então, nós temos essa missão de todas nós juntas, as mulheres 50 mais, nós crescermos juntas aqui no YouTube. Então, sempre que uma fizer uma live, todas as outras, na medida do possível, comparecerão, farão comentários aqui no chat. Depois que a live encerrar, também pode colocar comentário. Então, é muito bom a gente estar nesse momento, né, todas nós unidas, para que uma ajude a outra. Então, hoje, aqui no podcast, um bate-papo entre amigas, eu vou receber a minha amiga Sandra Yumi.
Ela que já fez a estreia dela aqui no podcast, a primeira live do nosso podcast, Um Bate-Papo Entre Amigas, foi com ela, e é por causa dela que eu estou aqui, porque juntas demos esse primeiro passo. E o tema da nossa live é como curar a criança interior. A Sandra Yumi, ela é facilitadora de constelações familiares, hipnoterapeuta e dentista aposentada. E hoje nós vamos falar sobre a criança interior, que é um assunto muito agradável. Nós vamos aprender muito com a Sandra, porque todas nós temos a nossa criança interior. Então, eu vou já chamar a Sandra para que ela venha. Já vou colocar aqui o link para ela entrar. Genoveva chegou. Genoveva é a minha princesa, tá, gente? Eu chamo a Genoveva de minha princesa, porque ela já foi Miss, tá bom? Ela já foi Miss, e eu achei isso tão lindo que eu chamo a Genoveva de minha princesa. Bom, então eu vou colocar o link aqui. Vocês sabem que tem um delay e não é imediatamente que chega o link aí. Mas já coloquei para Sandra Yumi entrar. Olha aí, ó, dando as boas-vindas para Sandra Yumi. É uma alegria, é uma grande alegria. Eu estou muito feliz por estar aqui de volta com o programa Um Bate-Papo Entre Amigas, no formato de podcast. Pronto, a Sandra entrou. Temos, olha, são vários procedimentos, né? Porque somos pessoas chiques agora aqui no nosso canal no YouTube. A Sandra Yumi entrou, vou adicioná-la ao palco, já com o meu devido som aberto, ligado, para poder ouvi-la. Tudo bom, amiga? Boa noite. Como vão? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui novamente. Estou vendo várias amigas aqui chegando. Sim, várias amigas. Nós temos aqui Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Aqui só eu aqui, né? Mas tá bom. Então, São Paulo, são várias as meninas de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Então, São Paulo, Minas, Bahia, Santa Catarina, que a Miriam lá de Rio Negrinho, Santa Catarina. Deixa eu ver qual mais estado que tem aqui. A Edicleia, eu não sei de onde ela mora. A Edicleia é de São Paulo. São Paulo também, né? Deixa eu ver mais alguém aqui que eu não sei. O resto eu tô acertando aqui. A Selma, que está em Minas. É daí também? É de Minas, Juiz de Fora. Ah, de Minas, pronto. Então, vamos lá que já já vai chegar mais gente, né, amiga? E hoje você, como sempre, né, suas lives sempre são assim com temas importantes, interessantes, e hoje você está trazendo um tema que todo mundo quer escutar sobre. A criança interior, a nossa criança interior, né? Então, eu acho que vai ser um tema muito gostoso da gente escutar o que você tem a dizer, o que você preparou para a gente, amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, eu escolhi falar sobre a criança interior para dar continuidade naquele nosso assunto do desenho sistêmico. Por quê? A criança interior é aquela que contém as informações do nosso inconsciente, é a que mais contribui para o nosso inconsciente e para o nosso subconsciente, que é a nossa fase da primeira infância, né? Desde o nascimento, da época intrauterina, até mais ou menos os 6 ou 7 anos, o nosso cérebro
ele funciona como se fosse um gravador, uma esponja, que toda informação que é dada, ele absorve como verdade. Ele simplesmente grava aquilo como sendo a realidade. Então, muito do que a gente vive é uma realidade de uma criancinha ou de um bebezinho. E se a gente não consegue tomar consciência disso, a gente vive uma repetição desse mesmo padrão, dessa mesma informação que às vezes foi interpretada por uma criança, né? Uhum. E a criança, ela não tem o cognitivo, a consciência formada. Durante os primeiros anos, o cérebro da criança, ele é numa frequência diferente da nossa. Ele tem uma frequência mais alta, uma frequência que a gente usa na hipnose para reprogramar. Só que na criança é para programar. Então, ela não tem ainda aquela consciência de lógica formada, e tudo que chega é meio que sem filtro. Então, por isso que a hipnose também funciona, porque a gente leva a pessoa naquela frequência sem filtro, uma frequência mais relaxada, que é para absorver mesmo. Quando a gente quer limpar crenças, né? Trabalhar alguma coisa que está bloqueando. E a criança é assim. Até os 7 anos, mais ou menos, é só recebendo informação, sem esse filtro. A partir de 7 anos em diante, já começa a ter um pouquinho mais, mas ainda é uma frequência de programação. Dos 12 em diante é que a pessoa começa a ter uma opinião, um discernimento, um filtrozinho para dizer, isso sim, isso não. Mas daí a nossa programação já foi formada. Então, algumas coisas que a gente vive são repetições das histórias anteriores, porque é como se fosse um programa rodando na nossa cabeça. Que a criança interpreta de uma certa maneira e aí aquilo se torna a realidade para ela. Aquele programinha que está rodando sempre. Então, relacionamento. Como foi o relacionamento com a família? Com o pai, a mãe. E aí, quando ela vai para o mundo, se ela não tiver trabalhado um pouco isso, ela vai viver sempre a mesma repetição. Se era uma mãe que era indisponível emocionalmente, ela vai viver isso nos relacionamentos, né? Uhum. Se ela não foi autorizada a ir para o pai, também vai ter uma dificuldade em algum tipo de relacionamento, alguns movimentos na vida. E assim consecutivamente. Então, a nossa intenção, quando a gente quer olhar para isso, é exatamente descobrir quais são esses padrões, aonde que estão essas questões, olhar para elas, trazer para a consciência, elaborar e refazer, ressignificar essas coisas que a gente interpretou de uma maneira infantil. E aí, então, por exemplo, uma criança que, sei lá, no desenvolvimento, então tem fases, né? Bebezinho até um ano, mais ou menos, é uma fase fase oral, que chama. Eles dividiram em fases. Então, a fase oral, o trauma é o abandono. Antes do nascimento e logo que nasce, a dor é da rejeição, é o trauma que forma. Um pouco mais para frente, humilhação, injustiça, e assim por diante. Então, dependendo do trauma... No fundo, a gente tem todos os traumas, mas dependendo do trauma que a pessoa teve, então ela tem uma interpretação, né, da realidade.
E isso se repete. E às vezes é uma situação que nem é, por exemplo, rejeição, mas a pessoa tem esse trauma. Uma pessoa vai, sei lá, você oferece uma coisa para a pessoa. Ah, Sandra, você quer um bolo? Aí você fala, não, obrigada. A pessoa que tem um trauma de rejeição fala, nossa, ela não quis o negócio que eu ofereci com tanto carinho, ai, eu me senti Uhum. rejeitada. Vem aquela criança. Às vezes a pessoa tem reações assim exageradas até de uma situação que era banal. Era só você não queria comer bolo, né? Você Uhum. não queria comer bolo, mas a interpretação daquela pessoa que tem uma ferida nesse lugar é daquela criança. Então você olha para a pessoa e você enxerga aquela criança. A gente tem esse treinamento, né? Nesse curso que eu fiz de leitura corporal. E você olha e você vê essa criança. Na hora que você fala com a pessoa, quando ela está vivendo aquela dor, ela volta para aquela fase. Ela vive aquela criancinha mesmo. E em várias situações acontece isso, né? Uhum. Ela fica frágil, né? Nesse sentido, ela fica muito frágil. Sim, fica reativa, né, naquele lugar onde Uhum. onde é a sua dor. Nós sempre temos uma ou outra ferida mais forte. A Socorro está falando das 5 feridas emocionais, né? A Uhum. gente sempre tem algumas que são mais do que outras. Às vezes é uma que também foi repetida, muitas vezes ela acaba se tornando aquela que mais torna a pessoa reativa, né? Que Uhum. machuca mais a pessoa. E isso é inconsciente na pessoa. Ela não consegue dizer, porque foi naquela fase onde ela não tinha consciência. Ela Uhum. só estava gravando as coisas e interpretando conforme a possibilidade dela, né? De uma criancinha. Uhum. Então, Ô, Sandra, fala. eu conheço uma pessoa que ela, qualquer brincadeira que a gente faça com ela apela, ela fica muito brava, ela responde assim: não, você não vai fazer, faz para você ver, faz para você ver. Você acha que isso pode ser alguma questão da criança interior dela? Por Sim. isso que ela reage sempre dessa forma, a gente fala, credo, a gente está brincando, você apela com tudo, mas às vezes a gente fala uma coisa muito absurda que vai fazer, ela simplesmente acredita que a gente vai fazer aquilo e fica muito nervosa. Aí agora você falando, eu me lembrei dela, sabe? Será Uhum. que pode ser algo da criança interior dela? Com certeza, então, segundo essa teoria do Reich, né, que fala sobre os traços de caráter. Então, é, é um trauma da humilhação, que a pessoa não pode ser exposta e colocada. E a pessoa não consegue enxergar a realidade, né? Uhum, Como a história do bolo também. Não quero bolo, mas a pessoa se sente rejeitadíssima. Você faz uma brincadeira e a pessoa não consegue aceitar, ela se sente humilhada é. e tem uma reação exagerada por causa de uma brincadeira, não consegue brincar, né? Não consegue Uhum, rir de si mesmo, porque algum dia foi humilhada, foi ridicularizada. Na teoria dos traços de caráter, diz que isso se forma na fase do desfraude. Então, sobre o cocô, sobre que a mãe ou alguém que cuida do bebê critica ou fala, que fedor, que feio, alguma coisa desse sentido, e a criança cria esse trauma de humilhação, de uhum, ter sido, porque para a criança, o primeiro presente, o primeiro produto que ela produz é o cocô, e ela deixa sair como fosse um presente, e uhum, aí, se ela é criticada,
se a mãe tem aquela reação negativa, a pessoa se retrai, começa a se envergonhar daquilo que ela daquilo que ela produz, né? É uma A teoria. gente nem pensa, né, sobre isso, assim, a gente faz no automático com alguma criança, com um filho, nem imagina, né, o que pode gerar, né, uma situação dessa no futuro. Eu vou até colocar aqui, falar aqui para as meninas, quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui no chat, que eu estou de olho aqui, e aí eu coloco para a Sandra, tá bom, meninas? Então, e daí tem, então, a criança sofre os traumas, mas também, ao mesmo tempo, cria seus dons a partir desses traumas. Tudo que vem como uma dificuldade, um desafio para a gente dá um jeito de desenvolver nossos dons. Por isso que não tem como a gente também viver sem desafios, sem ter um trauma, sem ter uma dificuldade. Tem um filósofo chamado Rousseau que ele deixou os filhos dele crescerem isolados do mundo, porque ele achou que a criança é boa e elas ficam ruins em contato com as pessoas, então ele deixou fechado. E elas se tornaram pessoas um pouco inviáveis socialmente, porque elas não desenvolveram seus dons. Então, dentro desses traços de caráter, cada traço de caráter tem um dom também. E tudo isso é em busca de sobreviver. Então, por exemplo, o bebezinho que se sente rejeitado dentro da barriga da mãe. Pode ser porque, por exemplo, a mãe tem contrações na barriga. E ele sente aquele incômodo e se sente rejeitado. Ele não sabe falar, ele não sabe chorar, ele ainda não chora porque está dentro da barriga, ele não sabe fazer nada. O que ele faz? Ele contrai o corpinho dele e concentra energia na cabeça, para não sentir o incômodo no corpo. E aí, o que acontece com essa pessoa? Sente rejeição, mas essa pessoa desenvolve uma mente muito ativa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa criativa. Então, na dificuldade, essa pessoa que sentiu rejeição é uma pessoa que tem facilidade em abstrair. Por exemplo, a vida está ruim, aí ela vai para o mundo da imaginação e cria uma outra situação para se desvencilhar da dificuldade aqui fora. E assim em todas as situações. Aquele que sofre a humilhação é uma pessoa que é muito forte, que aguenta as coisas. É uma pessoa que segura muitas coisas. Então, é uma pessoa que aguenta coisas chatas, coisas que às vezes uma pessoa não aguenta, sei lá, serviços burocráticos, coisas que são muito chatas de fazer. Essa pessoa que tem esse traço de caráter masoquista, que chama, ela é muito apta para fazer esse tipo de trabalho chato, porque ela aguenta muito. Uhum. Nossa, que interessante isso, hein? Um dia a gente poderia falar só sobre os traços de caráter, que é bem interessante. E daí, então, essa primeira visão é sobrevivência. Criamos os traços para sobreviver, porque teve a dificuldade, criou esse traço para sobreviver. A outra visão é a visão sistêmica, né? Porque, assim, a gente programou tudo aquilo, ficou no nosso inconsciente, a gente vive inconscientemente essas repetições, essa programação que fica rodando aí no nosso subconsciente. E nessa camada, a gente consegue tratar com terapia, que é o quê? Eu repito esse padrão aqui, tal, tal, tal. Vai na terapia cognitiva comportamental, descobre, eu faço isso, eu mudo meu comportamento aqui e consigo mudar o resultado. Só que a gente não vai na causa. Então, na visão sistêmica,
a gente não vai só no resultado, a gente vai buscar uma origem. Então, uma origem sistêmica. Como que era a família dessa pessoa na época que ele nasceu? Teve uma tragédia? Teve alguma perda? Uma situação injusta? Perdeu um filho? Um acidente? Alguma coisa que desestabilizou aquele sistema? Porque daí a criança, ela se molda para resolver alguma dessas questões. Então, é um bebezinho, e quem sempre se emaranha com as histórias a gente toma essas questões da família nesse momento, que a gente ainda não tem consciência. Inconscientemente, a gente entra nesse lugar aí. Por exemplo, a mãe da minha mãe morreu quando eu nasci. O que vai acontecer? Essa filha fala, minha mãe não tem mãe. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a mãe da minha mãe. Eu vou tratar minha mãe como se fosse minha filha, se for essa a necessidade dessa mãe. Até na ciência, hoje, eles já descobriram que o bebê, conforme a situação da mãe, fabricam os tais peptídeos que fazem ela se desenvolver de tal forma que ela seja a solução para a questão, para essa questão do clã. Né? Uhum. E tantas outras que acontecem desse jeito. Por que a criança se emaranha desse jeito? Porque ela acabou de chegar e ela quer pertencer. Então, quer para se sentir pertencente. Falta uma pessoa nesse lugar, nesse clã. Eu vou entrar nesse lugar aí para preencher e pertencer. É novamente, uma visão de uma criança que não tem uma consciência formada. O melhor de tudo é cada um ficar no seu lugar. É assim que é o equilíbrio. Mas a criança não tem essa consciência e acaba entrando no lugar de alguém como se fosse substituir alguém. E não é assim que funciona. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Descobrir isso para a pessoa voltar para o seu lugar. Né? Sim. Inclusive, olha o que a Miriam colocou aqui. No geral, todos que têm um QI elevado sofreram rejeição ultrauterina? Olha, eu não posso afirmar 100%, mas normalmente as pessoas que têm um QI elevado não pode não ser exatamente rejeição, porque para um bebê qualquer coisa pode significar rejeição, né? É uma interpretação, na verdade, né? Que ele fez. Pode ser porque a mãe estava preocupada com alguma outra coisa, o bebê sente. Então, ele pode se sentir rejeitado. Pode ser, como eu falei, uma contração, pode ser uma hospitalização, pode ser uma perda que teve na família. Mas sempre que a pessoa precisa fugir de uma dor e usar a sua imaginação, ficar só na cabeça, ela vai desenvolver mais o seu intelecto, né? Certo. Então, vamos continuar. E aí, então, quer dizer, essas questões ficam no nosso inconsciente, né? Como eu falei. No inconsciente fica aquilo que a criança guardou lá, interpretou, tudo que a criança viveu ou está no inconsciente ou no subconsciente. A gente não se lembra de muitas coisas de antes de 5 anos, mais ou menos. É por causa disso, é porque o nosso cérebro é totalmente para programação só, nessa fase, né? A gente guarda no inconsciente também coisas que a gente reprime, do tipo, criança boazinha pode ter raiva do amiguinho,
pode ter raiva da mãe, não pode ter raiva do vô, não pode ter raiva do irmão. Joga para o inconsciente. Mas a raiva está lá, consumindo a pessoa. Essa raiva inconsciente é uma que consome a pessoa, que adoece. Então, o que acontece? O seu inconsciente começa a te mandar mensagens por sonhos, por atos falhos. De repente, você solta uma palavra ali. Então, na constelação, a gente usa muito isso, que a gente envolve, a pessoa se envolve na constelação, sem querer, solta palavras, né? Diz coisas que ela fala, não, imagina, mas né, na hora a pessoa consegue, porque a resistência está um pouco mais baixa, a pessoa está numa frequência diferente, e vê também, porque como o nosso inconsciente é muito simbólico, a constelação é simbólica, são os bonequinhos, ou são os representantes, os movimentos, aquilo é muito simbólico. Só de você olhar para aquilo, o seu inconsciente já está sendo trabalhado. Uhum. Né? E aí ele começa a mandar mensagens, às vezes não na hora, às vezes num sonho, e aí também a gente usa os desenhos, né? Então, os desenhos sistêmicos. Sim, que aí a gente faz exatamente isso. A pessoa faz um desenho, que são símbolos, e nesses símbolos o inconsciente da gente manda as suas mensagens, e a gente lê essas mensagens, e dá uma solução sistêmica para essas mensagens, né? Sintomas também são mensagens do nosso inconsciente. Então, eu tenho sempre uma dor nas costas aqui quando eu falo do meu ex-marido. Eu tenho sempre uma dor aqui quando eu encontro com a minha sogra. É o seu inconsciente falando, se liga aí, que tem alguma coisa aí para você olhar. Uhum. Mas não é a sogra, tá? Mas normalmente a questão não é a sogra, porque daí normalmente as nossas questões inconscientes são aquelas que a gente formou ali na primeira infância. Então foram as pessoas que estiveram lá. Uhum. O resto são projeções. Eu vejo uma pessoa e acho essa pessoa incômoda, muito incômoda para mim, e ela tá porque eu estou projetando alguma coisa minha, algum incômodo meu, que ela aparentemente é parecida, que ela lembra alguma coisa, não é? Uhum. Nossa, é bem complexo, né? Eu acho que vivendo assim a experiência do desenho, né, né, com a constelação, clareia muito, né, Sandra? Sim, falando assim, parece muito complexo, mas na verdade é muito simples. Inclusive, eu sempre falo, as histórias são quase sempre as mesmas, porque é aquela história. A criança que cresceu lá numa família, aconteceram fatos normalmente muito também comuns, às vezes um fato mais assim diferente, uma coisa mais trágica, alguma coisa, mas normalmente são coisas comuns que a criancinha interpreta de uma certa maneira e acaba repetindo isso na vida, né? Então, se sentiu rejeitada, todo mundo parece que rejeita. A sensação do abandono também é muito, assim, bem forte, porque é um bebezinho pequeno. Rejeição e abandono são as mais assim, na fase mais cedo, né, na infância. Então, é uma criancinha menor. Então, você vê no olho da pessoa aquela criancinha. Então, por exemplo,
uma pessoa que sei lá, que se separou do marido, mas esse marido estava funcionando ali como um apoio, substituto da mãe ou do pai. Na hora que acontece a separação, você vê no olho daquela pessoa aquela criança, com aquela sensação de abandono, sabe? Aquele Uhum. olhar assustado de uma criança que foi abandonada, né? Uhum. Porque foi ali que originou aquele trauma. E é muito. Então, se a gente não consegue elaborar isso, a pessoa vive como aquela criança assustada em toda situação onde uma pessoa se afasta dela, né? Então, sempre tem alguma causa, né? Sempre o comportamento da gente sempre tem uma explicação, né? Para um comportamento estranho que a gente tenha, introspectivo, né? É interessante. Eu nunca parei para pensar assim, até porque eu ainda não fiz o desenho, né? Nós vamos fazer ainda. Uhum. Eu vou viver essa experiência ainda. Não sei se alguém aqui já fez, porque a Jane ainda está para fazer o desenho. Uhum. E quem foi a Madu, né? A outra Madu que também ganhou lá no sorteio, mas ela não está aqui na live, eu acho. A Madu, a gente fez a leitura do desenho e ainda a gente vai fazer uma constelação com o desenho ainda. Nós ainda vamos fazer. É, Mas é pena que ela não está para ela dizer para a gente como foi. É só a leitura, que já indicou muitas coisas, assim, um uhum, desenho e já foi impressionante, assim, as coisas que o desenho mostra, né? eu acho que fica até uma coisa assim libertadora, né? Assim como é na constelação, como eu já fiz a constelação, inclusive foram vários pontos, vários nós que desataram depois dessa constelação, esse movimento que eu fiz. Deixa eu ver o que a Maricéia colocou aqui. Meu pai sempre pegava o filho mais novo no braço para dançar. Eu comentei com minha irmã mais velha. Ela ficou assistindo isso com todos os irmãos, sobre a ferida da rejeição. Olha aí, tá vendo? Um Então, simples gesto, né? Um comportamento do pai. Ele não fazia por mal, provavelmente, mas ele fazia. E olha aí a ferida, né? Que nasceu. A gente tem muito que aprender, né? Nossa, a gente não imagina, né? e provavelmente essa sensação de rejeição do pai já é um reflexo do intrauterino, porque sempre essa interpretação da rejeição vem nessa fase Aham, intrauterina. Intrauterina e pós-parto, né? Então, a origem sempre é mais ou menos lá. Então, essa interpretação já maiorzinha é uma repetição já. uhum, é. É legal quando elas colocam aqui, né? Os comentários que a gente vai usando como exemplo, né? Então, e daí, então, tudo que a gente pode usar para acessar essas informações inconscientes, né, são valiosíssimas. E a gente nunca vai terminar de ter informações para acessar, né? Porque você Sim, imagina que em 6 ou 7 anos dessa programação, quantas coisas não aconteceram, né? Pode com ser um certeza. tombo que a criança levou e pronto, já virou um trauma. Para alguns, a pessoa pode cair de uma escada e não ser um trauma. Para outra, um tombinho pode ser um trauma. Também depende muito da interpretação de cada um, né? É verdade. O momento que a pessoa tá, né? Vai depender muito, assim, da situação que a pessoa está vivendo, da importância que ela vai dar para aquilo. Se ela for uma pessoa constelada, como eu,
como várias das meninas aqui, talvez a gente tire de letra, né? Talvez tire de letra, como várias coisas aconteceram depois da minha constelação que eu consegui administrar. Estou vivendo um momento muito delicado atualmente também, estou plena, né? A Sandra Yumi está acompanhando, estou plena, e meio que eu já consegui soltar assim, pegar a minha mão e soltar, deixa para lá, sabe? Vou dar outro jeito. Então, mas por quê? Porque eu fiz a constelação, senão era para eu nem estar viva mais, já teria até morrido de raiva, sabe? Já teria assim adoecido, alguma coisa parecida. Mas assim, com a constelação, a gente sabe que a gente vai fazendo os movimentos, né? Para melhorar a nossa vida. Esse é o objetivo da constelação. Deixa eu ver aqui, a Maricéia, ela colocou assim: quando a gravidez não era uma escolha, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Quando a gravidez não era uma escolha, a rejeição já seria ativada desde o início da gestação? Olha que pergunta, hein? Pois é, muito provavelmente, porque assim, o bebezinho ele sente, né? Ele não entende cognitivamente, mas ele sente a rejeição. E isso fica registrado, sabe? Todos os traumas que a gente vive, então, na terapia corporal diz isso, que a gente, então, quando tem uma dor, a gente contrai o corpo. Uhum. E ainda tem, o Reich, ele descreve características, então, por exemplo, contrai o corpo, quando é bebezinho, fica com um corpinho meio magrinho, porque não, a energia ficou mais concentrada na cabeça, fica inteligente, o corpinho meio magrinho. Uhum. Então, dependendo de onde do trauma que e de onde a criança faz a contração, tem um tipo físico também. São muitos Interessante, detalhes, gente. né? Sim, são muitos detalhes, Vários detalhes, mas é assim, então, e se, por exemplo, logo que a pessoa, às vezes a pessoa, na hora que ficou grávida, levou um susto, o bebê sentiu. Aham. E talvez, durante a gravidez toda, tenha sentido essa dificuldade de se conectar com o bebê. Vai ter uma sensação de rejeição. Às vezes, mesmo assim, depois do nascimento, pode, por exemplo, modificar isso. A mãe ser mais carinhosa, estar presente, dizer que está contente com a presença do bebê, mesmo ele não entendendo, não entendendo as palavras, mas ele sentindo. Pode Uhum. ser que ele não cresça com essa ferida, ele vai crescer com alguma situação no corpo dele, alguma tensão, pode ser. Então, não tem assim uma receita para isso. É isso, né? Mas Uhum. sempre vai ter, e a gente sempre vai ter de tudo um pouco. Porque não teve um bebê que um dia não chorou e a mãe não estava disponível bem na hora. Às vezes, por causa de uma mãe, por exemplo, toda vez que o bebê chorava, ia lá, lavava a mão, esterilizava, não sei o quê, se limpava para depois ir dar de mamar. Para ele, aquilo pode já ser uma rejeição, um abandono. Para Porque outro, demorou. às De vezes repente demorou. às vezes já pode ser um trauma isso. Ele não está entendendo que a mãe está esterilizando a É um mão, cuidado, né? que é cuidado, né? Uhum. E assim vai, né? Em toda situação, também depende um pouco de como a criança sente, né? E quanto isso se repete. Então, toda vez que ele chora, a mãe vai lá, esteriliza, demora, não sei o quê, vai virar um trauma, né? Então, às vezes, valia.
não limpar tanto a mão e chegar perto do bebê antes, né, e falar alguma coisa. Mas também, tudo bem se foi assim, porque dali ele também desenvolveu algum dom, alguma capacidade de sobreviver, porque todos Uhum. nós sobrevivemos à nossa infância, com Ou, todas as dificuldades que tivemos. Então, tá tudo certo, né? e como sobrevivemos, hein? E Então, como sobrevivendo. Ó, aqui, aí a Maricéia complementou aqui, ó. Estava me referindo às mulheres que engravidaram porque não tinham ainda não tinham anticoncepcional. com certeza, né? Uhum, Com certeza. Imagina como que era, né? É, às vezes a pessoa nem sabia que estava grávida, né? sim, Ficava, descobria bem depois. É um susto, né? É um é susto um para a susto. mãe e sim, deve ser uma rejeição para o bebê também. Então, aí, aí que tá. Depende do bebê também, depende de como. É muito individual mesmo. Algumas pessoas realmente até são muito rejeitadas. Eu acredito que sempre fica uma ferida, mas a pessoa consegue elaborar isso de alguma Uhum, maneira. Então, o importante de tudo isso é acessar isso e elaborar, não é? Então, minha mãe ficou muito assustada quando ficou grávida. Ah, a pessoa não esperava. Tudo bem, eu sinto um pouco dessa rejeição. Mas volto lá atrás e olho, poxa, primeiro eu sinto, primeiro eu me permito sentir, eu me sinto rejeitada. Eu não gosto que as pessoas falem não para mim quando eu chego perto, ou quando eu ofereço alguma coisa, ou quando. Tá bom, eu aceito isso. Isso daqui é uma sequela que faz parte da minha sobrevivência. Ok. E agora olho para trás e vejo, ela não teve condições de outra maneira, levou um susto, não sabia, como essas mulheres que nem sabiam o que era, né? Nem sim, existia anticoncepcional, ficava grávida, levava um susto, tinha o filho e tudo bem, né? E é, depois a gente tem que elaborar isso. O filho que lute para elaborar isso depois, porque ele já recebeu a vida, já tá bom, né? é sempre o honrar o pai e a mãe, né? Sempre, sempre temos que lembrar disso, honrar o pai e honrar a mãe. Por Sim, mais que tenha sido difícil, né? E é assim que eu fiz, né? Depois da constelação, minha mãe tudo bem, mas o meu pai não. Meu pai foi depois da constelação, já falecido. Mas eu falo muito para o meu filho, Guilherme, honrar o pai, ele deu a vida, né, para ele, então tem que honrar o pai. não E assim a significa que gente a vai gente ensinando. não significa que a gente não possa ter uma ferida com este pai, sabe? É, Uhum, a gente tem o direito de ficar chateado também, de ficar com raiva. sim, Se o pai não corresponde 100% e tal, tem direito, mas também a gente é, tem que olhar pelo prisma deste pai, porque nenhuma pessoa comete erros assim, machuca o próprio filho de propósito. intencionalmente, né? Essa pessoa Intencionalmente. é uma pessoa ferida que não consegue dar o amor, a proteção devida a esse filho. É uma pessoa ferida. Então a gente tem que olhar por esse prisma também e aceitar, né? Aceitar. Mas Uhum, pode também sentir e chorar. É o que a gente pode fazer a respeito dos nossos pais, sentir e chorar. é. Olha, a Jane, a Lili colocou, meu filho do meio descobri aos 4 meses de gestação. Tá Pois é, vendo? né? E Então, A Jane colocou aqui, ela até fez a constelação com você, né? Eu achava. Ai, peraí, que perdeu. Não, tá aqui.
eu acho que eu achava, né, que minha mãe sempre queria a minha perfeição. Só fui entender depois da constelação familiar que eu fiz com a Sandra. Tá vendo? A gente descobre tanta coisa numa constelação, né? Aí a Terezinha colocou aqui, olha, acho muito bom quando elas colocam. Peraí. E tendo engravidado, sem estar casada, e o companheiro sugerir o aborto. Como fica a criança? Olha, Terezinha, hein? Olha ter a importância dessa pergunta, né? Porque a criança sente, né, Sandra? Pois é, sente essa dor da rejeição, exatamente a dor da rejeição. Não significa que a criança vai ficar sequelada nem nada, porque assim, todo mundo tem o direito também de levar um susto, né? De ter uma gravidez não planejada, óbvio que a pessoa vai levar um susto. Sugerir o aborto é uma coisa que, para algumas pessoas, pode ser criminoso, para o outro pode ser, para uma pessoa que é muito racional, pode ser que não, pode ser que seja uma solução. Obviamente que aí a gente não vai julgar também a pessoa. Cada um, sei lá, tem as suas crenças, os seus valores, né? Sim. Mas para essa criança o que vale é: meu pai sugeriu o aborto, não quis ficar comigo? Que pena, né? Mas, mesmo assim, a vida veio dessa pessoa aí. A vida, para mim, veio dessa pessoa aí. Veio, Então, eu agradeço. Tem que honrar do mesmo jeito, né? Sim. Essa que é a grande dificuldade em certas situações, como essa que a AT colocou, honrar mesmo assim, e pior que tem que fazer, porque isso liberta a gente, né? Mas antes de aceitar, a gente tem que olhar que isso doeu. Admitir que isso doeu. Por que doeu? Porque a gente quer ser amado pelo nosso pai, pela nossa mãe. A gente quer, né? Com certeza. Que pena, alguns não conseguem. Que pena. É só isso, né, que a gente pode fazer. E aceitar e agradecer pela vida, que é uma oportunidade de vida, né? Olha, a Lili falou que hoje o filho dela, né, ele tem 22 anos, mas sempre reclama de falta de atenção com ele, sempre se sente rejeitado, pedindo atenção. Ele é o do meio, né? Então, é isso, né? Ele mesmo tomar essa consciência agora. Sim, eu só fui descoberta aos 4 meses. Eu fui descoberta aos 4 meses. Mas meus pais me tiveram, me criaram, Amam ele, né? me amaram, cuidaram. Então, tá tudo bem. Eu me senti rejeitado. Eu posso me sentir rejeitado. Eu posso também perceber por que hoje eu me sinto rejeitada. Isso já é uma luz. É isso aí, exatamente. Ó, e até que ela tinha colocado aquela outra questão, ela perguntou: isso pode gerar alguma rejeição com o pai? Provavelmente, né, Sandra? Olha, a criança, ela quer ser amada. Se o pai, a partir disso, se tornar um pai amoroso, um pai próximo, a criança aceita. Normalmente, quem afasta o pai é a mãe que ficou ressentida. Olha. Porque ele falou para eu abortar. É muito triste, mas ela que lide com a sua rejeição também e não passe isso para o seu filho, né? Porque se o pai está presente, se o pai está lá, então aceita
Aceita o amor do pai. Deixa seu filho receber o amor, né? Vai ser mais saudável para ele. Olha, eu vou falar, não é fácil ser mulher não, viu, gente? Eu não quero vir de novo, não. Já falei lá com meu anjo da guarda. A próxima, quero vir homem. É mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que... Bom, não ser sei, eu gosto. mulher, ser mãe. Gente do céu. Ó, olha, a Ednei está aqui. Olha, colocou até um comentário aqui. Bora ver. Eu não consegui engravidar. Depois de 10 anos tentando, fiquei sabendo que estava grávida. Minha filha foi descoberta depois de 3 meses. Inclusive, eu vi uns stories hoje, queria até saber, ela estava até com a filha. Aí eu não sei se o aniversário é da filha ou se é da Ednez hoje. Queria até que ela colocasse aqui, já que ela veio, né? Eu entendi que é aniversário de uma das duas. Eu tô achando que é da Ednez o aniversário. Já pensou ela na nossa live? Olha, o aniversário é dela e quem ganha o presente é a gente, né, Sandra? Vou pedir até para ela colocar aqui no chat se é realmente o aniversário dela. E aí é essa filha, provavelmente, que eu vi bem bonita, a filha dela, que ela descobriu já com 3 meses a gestação. Depois eu vou ver se ela coloca aqui nos comentários. Mas vamos continuar, amiga. Vamos continuar aí com as suas... e a Miriam também viu esse story. Tá vendo? É uma olhando o story da outra, uma, né? A gente tá de olho, né, lá no Instagram. Então, e aquele vídeo que você me mandou lá, do menino que chorava, né? Ele era soldado, estava se formando, era um moço, né? E ele estava chorando porque os pais não foram, né? Não foram. E o capitão foi lá fazer as vezes dos pais, mas deixou claro que, por algum motivo, eles não foram, para ele não ficar triste, o rapaz, né? Aí tirou a boina que ele próprio já tinha colocado, colocou a boina nele, aí deu alguma coisa assim, que fica lá no uniforme, eu não sei o que era aquilo, um distintivo, sei lá como é que chama, que era para ele lembrar daquele momento importante, marcante, mas não era para ele ficar triste, né? Porque tinha algum motivo. Claro que foi um vídeo triste, mas bonito, como você colocou para mim. Eu mandei para você justamente porque tinha a ver com pai e mãe. E a gente vinha falar aqui desse assunto, né? Eu falei, vou mandar para a Sandrinha, que tem tudo a ver com a live que a gente vai fazer. Qual foi a nossa sensação, né? A hora que o capitão foi lá e abraçou ele e tudo. A minha sensação foi assim, mas ele não é o pai e a mãe, né? Mesmo assim, o menino sentiu falta do pai e da mãe, né? Exatamente. Mas então, é um reflexo da minha própria ferida, você vê? Exatamente. Do menino, porque ele já é um homem, ele não precisa ficar chorando porque o pai e a mãe não foi, né? Mas é uma ferida que ele também tem e que muita gente tem. É por isso que eu digo, quase todo mundo tem. Porque nessa fase do 0 aos 2 anos, a gente, intrauterina até os 2 anos, a criança não tem nenhum raciocínio. Então, é só rejeição e abandono, a pessoa não consegue raciocinar, né? Então, nessa hora, opa, olha lá minha ferida lá, querendo se manifestar. E eu fui ver os comentários, e muitos homens falando que a mesma coisa aconteceu com eles. No dia da formatura, lá no Exército, na Marinha, em várias forças, a mãe não pôde ir, não tinha o pai, ou nenhum foi, eles se sentiram sozinhos e tal. E também destacaram em outros momentos importantes, né? Ou tanto faz, o homem ou mulher. Eu li muitos comentários daquele vídeo. Depois, quem quiser, eu posso até colocar no grupo lá para a gente, né? No nosso grupo, porque é bem forte. E aí, vários comentários de mulheres, também, em determinada situação, não tinha minha mãe, não tinha o meu pai, e isso ficou marcado para mim.
Então, realmente, né, a gente tem que, para os nossos filhos, a gente tem que procurar estar presentes nesses momentos, né, importantes. Mas veja também que cada um pode ter uma interpretação disso, né? Ah, meu pai e minha mãe não puderam ir, mas eu estou me sentindo satisfeita, estou me sentindo orgulhosa de mim por ter Realizado. me formado, por ter encerrado um ciclo, né? É mesmo porque a gente tem essa repetição de programação ali, que a gente se sente assim. E quando a gente acorda para isso, fica mais fácil. Porque daí você. Eu mesma olhei e falei, puxa, não é o pai e a mãe. Mas depois eu pensei, mas ele já é um homem, né? Olha eu ali com a minha ferida projetando lá no meio, né? E é isso. Mas se você não tem essa visão, aí você sai julgando todo mundo. Você sai julgando os pais, julgando os filhos, julgando a sogra, não sei quem, todo mundo, por causa dessas nossas feridas. Essa é a importância, né, de elaborar essas dores que a gente tem, que são inconscientes, mas elas querem ser vistas. Então, se você tem um sintoma, se você tem uma repetição de padrão, se você tem alguma coisa que te incomoda, é sinal de que você tem alguma coisa que o seu inconsciente está pedindo para olhar. É importante, né? Fazer essa busca para curar, porque a gente vive muito melhor, viver em paz não tem preço. Você pode viver dura, sem dinheiro, mas se você tiver a paz, Pai eterno, é bom demais, né? É bom demais, porque a gente ter a consciência tranquila, ter certeza de que está indo no caminho certo. É igual a gente aqui no YouTube. Eu tenho certeza que a gente está tá começando uma história com o YouTube, todas nós, sabe? Olha, as meninas vêm para as lives, colocam depois colocam um comentário aqui, depois colocam um comentário embaixo da live, que é bom para o canal também. Todas vão ter seus canais, vão percorrer essa nova modalidade, digamos assim, e isso deixa todas felizes, ocupa a cabeça, sabe? Ganha dinheiro, porque vai estar mostrando seu trabalho. Então, é aquela certeza mesmo que eu tenho de que tudo já está dando certo. Já está dando certo. A Jane falou o quanto ela ficou feliz de ter feito a live aqui, de ter reencontrado as meninas. Eu comecei a fazer atividade física aqui dentro da minha casa, porque eu reencontrei as meninas, pelo YouTube, achei uma mulher lá que dá aula, eu estou aqui desde segunda-feira, fazendo minhas atividades físicas, porque eu estava procrastinando, mas eu estava totalmente parada, mas só de reencontrar com as mulheres todas, deu um gás, assim, e eu tenho certeza que para muitas está sendo bom. Só não está vindo quem realmente não pode, mas depois assiste a gravação, vai lá no grupo, comenta. É tão importante isso, né? Mas quando a gente não tem essa possibilidade, né? Não vai. Então tem que fazer a constelação para descobrir as coisas, o desenho, resolve tantos problemas e a gente passa a viver tão melhor, né, amiga? Bom, conhecer o que vai por dentro da nossa alma é tudo. Porque quando você se conhece, você vive de uma outra maneira, você vive já não precisando da aprovação dos outros, você vive, você sabe quem você é, não precisa de aprovação de ninguém, você cria forças internas para vencer os desafios, né? E juntas tem uma energia, mesmo online, que é mágica, né? Uhum.
aconteceu na live da Jane, que acontece nos grupos que a Socorro faz, nos grupos Aham, que as pessoas fazem de mulheres, porque todo mundo troca experiências, troca informações, se fortalece, né? é. Apoia uma a outra, e, e assim a gente vai juntas dando passos cada vez mais largos, né? Isso. É importante demais a companhia uma da outra, a força uma da outra. Nossa, é bom demais. Eu gosto muito de saber o que a Miriam está fazendo, gosto de ver o trabalho da Lili, que se especializou em bordados para criança. Olha a evolução dela no Instagram, né? De ver as histórias, os stories da Ednez aqui, como ontem foi o aniversário dela. Então, é ver o que está acontecendo com cada uma, o caminhar de cada uma, que cada uma está se movimentando. É importante demais a gente estar tá dentro de um movimento. Está pequeno ainda? Tá, mas ele vai aumentar, porque a gente, né, cada uma vai trazendo uma amiga, daqui a pouco a gente está numa comunidade bem maior. Sim, um passo de cada vez a gente vai construindo um caminho cada vez mais sólido, né? Tijolinho por tijolinho a gente vai construindo. É, é isso mesmo, amiga. Olha, o tempo passou aqui, hein? 1 hora já. Olha, mais de 1 hora. Eu vou perguntar aqui para as meninas se elas querem colocar alguma pergunta aí no chat, né, Sandra? Aproveitar antes da gente encerrar. Enquanto isso, eu vou dar parabéns para a Ednês, que eu não falei parabéns para ela. Que Deus abençoe, né, o caminho dela com muita saúde. A Jane colocou aqui, vamos crescer, é isso aí, vamos. Inclusive, na live, né, que ela foi tão assertiva, a Jane, falando que ela estava fazendo algo que não era o que ela queria, sabe? Não era. E eu também estava deixando de fazer algo que eu queria, que era o meu programa, mas não tinha como. Lá no Instagram não dava mais. Até que surgiu a oportunidade de vir para cá. Então, olha como as coisas vão acontecendo. Oi. E a gente tem que entender o recado que o universo está dando, está mostrando, gente. Se o universo está falando para a gente vir para cá, a gente tem que vir. A Maricéia colocou aqui, é notável sua constância, Sandra Helena. É porque eu sou insistente, né? Eu quero ser uma grande apresentadora aqui no YouTube. E eu quero que quero. Então, vamos com a constância, né, Maricéia? E a Ednei já quer colocar a irmã dela, pois lá tem o link do grupo. Eu vou mandar para você. Você manda para ela, Ednei. Pode trazer sua irmã para o grupo. Todo mundo pode trazer as amigas, as irmãs, né? Vamos aumentar o nosso grupo. Deixa eu ver aqui. Miriam colocou assim: quanto tempo? Não, há quanto tempo você. Há quanto tempo você é? Eu acho que ela quis dizer consteladora, né? Eu acho. Consteladora, né? Há 6 anos. Já tudo isso? É. Poxa vida, tem muito tempo já, amiga, nesse caminho aí, hein? Nesse tempo já fiz vários cursos. O primeiro curso eu fiz em 2020, no comecinho de 2020. Bem na pandemia. É. Junto com a pandemia, na verdade, né? Começou em março, né, de 2020. Virou online, né? Ou virou online. Eu olho assim para a época da pandemia, parece que faz tanto tempo, parece que é uma coisa tão distante, e só tem 6 anos, né? Fez 6 anos agora em março que começou a pandemia, né? Eu olho assim, parece que tem muito tempo, mas é porque tanta coisa aconteceu, né? Nossa, é E a muita coisa. gente passou por maus pedaços, né? Todos nós, e estamos aqui hoje.
cheia de gás para fazer o que a gente quer, online. Várias meninas já estão atendendo pessoalmente, né, presencialmente. No meu caso, não tem jeito, né? O meu é sempre online, mas você, Sandra, né, a Jane, que vende as bolsas, né, já dá para fazer muita coisa presencialmente. Então, a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito com a pandemia. Aí a T colocou, querer é poder. E eu tô nessa aí, amiga. Tô nessa aí, querendo porque querendo. Com Deixa eu certeza. ver o que a Miriam colocou. Já tem uma boa experiência. A Miriam colocou aqui, é verdade. Eu me senti muito à vontade, muito segura, né, com esse trabalho da Sandra, quando eu fiz. Eu fiz há 2 anos, já fez 2 anos a constelação. Também tudo em março, a minha vida acontece em março, né? Eu fiz em março de 2024. E de lá para cá, só desenrolando as coisas, graças a Deus. Né, amiga? Graças a Deus. Amiga, então você está fazendo as constelações, você está fazendo os desenhos, é só te procurar, né, no seu WhatsApp, no seu Instagram, para Sim. você conversar com a pessoa, é isso? Então, para quem estava lá no grupo, eu tinha feito lá uma promoção, continua valendo para quem quiser fazer a Uhum, leitura, tá bom? pronto. Estamos firmes e fortes. Uma grudada na outra, não solta mais nunca, Não, né? esse grupo é uma delícia, né? Todo mundo. É, E as pessoas que chegam novas se sentem também acolhidas, né? sim. Então, E não é um grupo chato, aquele é, grupo chato que todo mundo fica pondo coisa, não, Deus me livre, aqueles grupos eu não dou conta. Mas aquele grupo ali é muito bom, tranquilo, a gente passa as informações, uma, né, troca com a outra, e sim. assim nós pretendemos, né? Ó, a Maricéia está perguntando, como é mesmo a promoção? Explica aí, Sandra, por favor. Então, eu falei que eu ia fazer a leitura, né, do desenho sistêmico para todo mundo do grupo por R$ 47. Para quem estiver lá no grupo, no meu grupo e no grupo da Sandra, por esse valor. Tá, quando ela fala o meu grupo e o grupo da Sandra, o grupão é o que é do podcast. E ela tem um outro grupo que é dos exercícios sistêmicos. Quem quiser entrar nesse outro grupo, é só colocar lá no grupo do podcast, né? Que já tem várias mulheres, que a Sandra manda o link, né, Sandra? Pode mandar o Uhum. link do grupo dos exercícios Eu, lá? eu, eu não coloquei mais aberto, porque começaram a entrar aquelas pessoas lá que fazem propaganda do Tigrinho no meu Ah, grupo. Então eu fechei, eu não, não deixei o link mais lá no Instagram. uhum. Então, Porque é, não, tudo que a sim, gente deixa aberto aparece, né? Aparece de tudo. A gente já entendeu, a gente já aprendeu isso, né? Agora, como nós estamos lá é, como se fosse uma comunidade, né? Todo mundo se você, conhece. então depois eu vou pedir licença para você colocar lá, porque acho que na semana Uhum. que vem eu vou fazer um exercício sobre a criança interior lá Oba! no grupo, tá bom? Tá, olha, semana que vem, então já vou logo. Na quinta-feira tem o encontro da Socorro Bruno, e no Uhum. dia 6 tem live com a Socorro Bruno, que é quarta. Que Aí, legal, amiga, vamos ver se a gente não marca nem para quinta, nem para quarta, nem para quinta da semana que vem, para a tá, gente poder participar todo mundo, tá legal. né? Que agora nossos horários assim, vamos Isso, ajustando, né, gente? agora é agenda cheia, né? Agenda cheia. E vocês também, que ainda não vieram fazer live Eu ainda aqui, não escolhi meus dias, mas eu quero marcar as próximas lives também, tá bom? tá? A Jane Eu não também está escolhi, mas eu marcando. já falei para você, né, que eu vou fazer. A Jane também está de 15 em 15, você de 15 em 15.
E vamos fazer live, meninas. Venham para cá falar das histórias, a Lili para falar do trabalho dela, que curiosamente nessa semana eu fiquei sabendo que ela se especializou com as crianças, né? Com enxoval, achei lindo. Achei lindo esse trabalho. Era lindo já, né? Mas voltado para as criancinhas. Oh, gente, é cada coisa mimosa que ela faz. Ela veio já no programa, quando era no Instagram, e ela mostrou, sabe, as toalhinhas. Nossa, a coisa mais linda. Aí tinha uma que era um leão, um desenho de um leão. Nunca esqueci esse bordado de leão, assim, ficou marcado na minha mente. A coisa linda que é, a delicadeza, né? Então, o podcast é para isso, para todo mundo vir, falar do seu trabalho, e mesmo que já saiba fazer live sozinha e tudo, mas vem para a gente juntar mais pessoas, né, amiga? E vamos nos fortalecer aqui no YouTube. Fortalecer o grupo e divulgar seu trabalho, né? Exatamente. É isso que a gente quer. Pronto, amiga. Então, muito obrigada, né, pela confiança novamente. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai se falando lá no grupo. Desta vez eu vou já salvar aqui a live, amiga. Porque, gente, são vários procedimentos, né, no YouTube. E aí ainda hoje eu te mando para você depois colocar no seu canal, né? Porque a convidada também fica com a live no próprio canal. Não é igual o YouTube, que fica no canal ao mesmo tempo, mas depois a gravação vai para o canal da convidada. Amiga, então, muito obrigada. Um abraço para o Carlos, meu amigo também. Boa noite. E você quer fazer alguma consideração? Só agradecer a você, ao seu trabalho. Realmente foi um divisor de águas para mim fazer as lives com você. E agradecer a presença de todas, a participação. É sempre muito animado, né? Muito legal. A presença de todos, a interação, né? Essa interação que você faz com as pessoas, que eu sozinha não saberia fazer, é a cereja do bolo desses nossos encontros. Então, que bom, muito obrigada e um beijo para todas, viu? Obrigada, beijo. Um beijo para você também, tá? Bom, meninas, agora também eu quero agradecer cada uma que veio aqui, agradecer também quem vai assistir a live gravada, já de antemão, e comentário aqui especial da Sandra, né, da Lili, falando das Sandras, olha que legal, né? Fico feliz também, né? Todo encontro é muito bom, encontrar com vocês, reunir, né? Então, a próxima live é na semana que vem, dia 6, com a Socorro Bruno, e sempre divulgando lá no nosso grupo, tá bom, meninas? E quem quiser também pode deixar comentário aqui debaixo da live, que também ajuda bastante o canal, tá bom? Curte aqui, bota o joinha, encaminha, né, para as pessoas, salva, né, também, é um recurso importante. Coloca comentário, pode fazer pergunta para a Sandra Yumi aqui, que ela também está sempre com esse cuidado de responder, tá bom? Ellen, tô tão feliz, Ellen, de você ter vindo, amiga. Puxa vida, olha, saudade, queria ver seu rostinho. Oh, saudade demais, amiga, de você, viu? Ednês, parabéns novamente. E muito obrigada a todas, Lili, Tê. A Terezinha deve estar lá passando já frio lá na região dela, né, amiga? Estou vendo aí nos jornais que está esfriando aí na região sul, né? Maricéia também, a Miriam. Muito obrigada a todas vocês, tá bom, menina? Jane. Feliz demais com a presença de cada uma. Genoveva. Eu não sei quem ainda está aqui, mas estou vendo aqui pelos comentários, tá? Que aqui no YouTube é diferente. Então, eu vou encerrar. Quem chegou depois pode assistir a gravação, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até a próxima live.